as divisões da cartografia. Vamos conhecer as divisões da cartografia. É interessante observar que são inúmeras as divisões da cartografia, quando nós vemos a literatura especializada. Mas, para efeito didático, nós iremos tratar aqui a divisão da cartografia em 4 segmentos, ou 4 grandes áreas da cartografia, para detalharmos as subdivisões possíveis. Pode ser destacado aqui as formas de representação da superfície terrestre. Iniciaremos aqui com a cartografia teórica. Essa cartografia teórica, ou cartologia, ela envolve teorias, como podemos ver aqui, e conceitos, como também a explicação de métodos, tanto do aspecto de vista da história da cartografia histórica. Temos também a perspectiva dos conceitos a partir da comunicação cartográfica. Temos também a ideia de entendimento dos métodos cartográficos, certo? Como os métodos morfométricos. Temos a perspectiva da cartografia conceitual, que também envolve a perspectiva da alfabetização cartográfica, cartografia escolar, que é a cartografia aplicada ao ensino. Então, essa cartografia teórica, ela representa, uma área bastante importante para a cartografia como um todo, as bases iniciais do entendimento do que vinha a ser a cartografia. Então, uma perspectiva mais conceitual, didática e metodológica. Temos a cartografia sistemática. Essa cartografia aqui, ela se preocupa com mapeamento de base, certo? E com o levantamento, vamos dizer assim, de dados básicos de uma área. Então, nós temos aqui, como exemplo, a carta topográfica, base matemática, são utilizadas para o desenvolvimento de determinados elementos de infraestrutura urbana, e que por isso precisa ser desenvolvido uma espécie de detalhamento de dados e técnicas geodésicas. Então, temos aqui a cartografia sistemática como sendo também uma representação do espaço territorial, certo? Ela vai ser responsável, por exemplo, para a representação de um país, onde vai ser apresentado alguns elementos importantes ou uma região, como, por exemplo, elementos de referência de mapa, como coordenadas, como projeções, a perspectiva dos sistemas de localização, nas longitudes e latitudes. E temos a questão da projeção cartográfica, como, por exemplo, a universal transversa de Mercator. Então, temos uma perspectiva aqui de cartografia sistemática. Continuando, nós temos a cartografia temática, ou que nós chamamos cartografia especial. Essa cartografia em específico, ela é entendida como um conjunto de análises cartográficas que se preocupa em entender as operações e representar possivelmente, ou graficamente, um conjunto de dados de uma certa área. Então, temos essa parte da cartografia que se preocupa com o planejamento e execução de mapas temáticos, certo? Então, temos aqui a ideia de semiologia gráfica, representação gráfica, certo? Temos a representação
dessas áreas de planejamento, a partir de mapas, gráficos e redes. Outra subdivisão, né, da cartografia sistemática, que nós estamos retornando aqui, é entender a base da cartografia a partir, né, de alguns elementos aqui, como a altimetria, voltando aqui à perspectiva da cartografia sistemática. Temos aqui a perspectiva de entendimento das cartas topográficas. Por exemplo, um entendimento sobre as curvas de nível, certo, de um terreno, ou os níveis de altitude, né, em relação ao nível do mar. Então, temos a delimitação, por exemplo, de bacias hidrográficas, perfil topográfico, declividade, orientação de vertentes de rios, né? São importantíssimas, né? Informações que são coletadas a partir de um mapa ou de uma carta topográfica, no caso. Temos também a planimetria, né? Que é uma área muito importante aqui da cartografia sistemática, onde nós representamos toda uma bacia hidrográfica, toda uma rede urbana, vegetação, rede viária ou de comunicação, certo? Representamos também unidade política administrativa e limites territoriais, certo? Tudo dentro de uma base de carta topográfica. Outra perspectiva, temos aqui a cartografia analítica, certo? Essa aqui é uma cartografia que surgiu no século XX, nos últimos anos do século XX, e insere um grupo maior, né, de ciências, como, por exemplo, a geografia, e ela vai utilizar, né, alguns elementos importantes, como o uso de fotos ou de imagens de sensoriamento remoto. Ela vai utilizar sistemas de informação geográfica, os SIGs. Ela vai utilizar a cartografia interativa e animada. Nós podemos observar, né, as cartografias digitais offline e online, como, por exemplo, o Google My Maps, o Google Earth. Então, são perspectivas de análise da cartografia a partir da cartografia, né, mais avançada, que envolve também o georreferenciamento, imagens, envolve banco de dados digitais, como geocódigos, como áreas de localizações, como, por exemplo, as utilizadas pelo IBGE, em shapers, né, que são baixados diretamente de sites de estatísticas, né, como, por exemplo, o Sidra do IBGE, que traz vários dados georreferenciados. Temos a análise multivariada de dados a partir, né, dos SIGs ou dos softwares de geoprocessamento. Temos a utilização de aparelhos de GPS, né, para coleta de dados e de referências espaciais no espaço. Então, há uma infinidade no mundo, né, possibilidades que envolve a cartografia, desde um aspecto mais teórico a um aspecto mais técnico, certo? Então, essas divisões da cartografia, nós vamos estudar ao longo da disciplina, né, da disciplina de cartografia básica, nós iremos entender e desenvolver algumas atividades em cada uma dessas áreas, como a cartografia teórica, sistemática, temática e analítica. A cartografia também ela pode ser dividida, pessoal,
não somente, né, por áreas, né, pelas áreas que nós estudamos, né, a cartografia teórica, sistemática, temática ou analítica, mas também ela pode ser dividida em relação à sua escala ou à escala implementada, certo? Então vamos considerar aqui plantas cadastrais, certo? Uma planta cadastral, como por exemplo, ela vai se diferenciar das demais cartas, plantas, né, cartográficas. Por quê? Porque ela vai utilizar uma escala grande, certo? Então, temos então a perspectiva de entendimento das plantas cadastrais, que são utilizadas de 1 para 500 até 1 para 5.000. Então, é uma escala grande que exige, né, são exigidas para a finalidade pela qual é desenvolvida a planta cadastral, e que ela tenta colher, né, ou coletar o máximo de informações. Então, ela vai precisar que a área representada tenha uma maior, né, quantidade de detalhes representada e precisão métrica, certo? Além disso, ela vai ser utilizada também para desenvolvimento de cadastros de imóveis urbanos, mapeamento de áreas, né, que envolve projetos de engenharia, como barragens, túneis, estradas. E também, né, ela vai utilizar a escala também de 1 para 10.000, que é utilizada geralmente para o cadastramento de imóveis rurais, né, mapeamento de áreas também agroindustriais. Então vamos observar aqui um exemplo de planta cadastral. Observem aqui essa planta cadastral, certo? Ela faz referência a determinados elementos aqui de uma determinada área urbana, certo? Detalhamento aqui preciso. Então, ela usa uma escala grande porque ela precisa representar um maior nível de detalhes, certo? De uma determinada área, considerando, né, a precisão matemática de cada uma dessas partes representadas. Pode ser um terreno, pode ser um compartimento de um prédio, certo? Então, o que é o levantamento cadastral? Basicamente, ela precisa, né, levantar dados, porque o levantamento cadastral, ela nada mais, nada menos é que um levantamento de todos os dados de construção de um terreno, um lote, certo? Planejamento urbano para a construção, por exemplo, de unidades habitacionais precisa do levantamento a partir de uma planta cadastral, certo? Então, o lote de terreno ele precisa ser muito bem descrito. Então, para isso se utiliza uma escala grande, como nós estudaremos futuramente, né, o conceito de escala, para a representação, né, de uma área restrita, com um maior número de detalhes, nível de detalhes, é preciso uma escala grande, certo? Então, quanto maior a escala, menor a área representada e maior o número de detalhes dessa área. Então, temos que a planta cadastral ela vai utilizar diferentes elementos, certo? Para compor o nível de detalhes desse lote, desse terreno. Observem aqui os níveis de detalhamento, né, de uma planta cadastral, considerando uma imagem de satélite, certo? Então, ela vai ser um levantamento que vai possibilitar ao planejamento urbano identificar o maior número ou o maior nível de detalhes, certo? De uma área de interesse, ok? Cartas topográficas. Nós estudamos na aula passada a definição de carta topográfica. Vamos entender a perspectiva, né, da carta topográfica utilizada, né, a partir de uma escala que varia entre
1 para 25 mil até 1 para 250 mil. Isso aqui é considerado uma escala média, certo? Escala média são consideradas cartas básicas, né? Muitas vezes essas cartas são produzidas, né, à base da cobertura de fotogrametria e controle de terreno de plano altimétrico, certo? Geralmente são cartas, né, utilizadas para o planejamento, né, de regiões e que o IBGE, né, desenvolve muitas cartas topográficas, o Exército, né, para entender determinadas áreas de atuação e de planejamento, de tanto do ponto de vista militar, né, de esquema tático, como também do planejamento regional. Temos então um levantamento básico, né, utilizado pelo IBGE, que vai de escalas de 1 para 50 mil até 100 mil, né, dessas cartas topográficas. Então, observe aqui essa carta topográfica, né, trazendo alguns elementos, e vamos identificar aqui a relevância, né, desse tipo de carta para o planejamento urbano. Então, uma carta topográfica, como nós podemos ver aqui, ela deve possuir alguns elementos básicos, como perímetro da propriedade, né, suas respectivas distâncias e mudanças de ângulo, os confrontantes de suas respectivas localizações, né, mesmo que sejam pessoas, estradas, e demais elementos naturais ou artificiais, certo? Temos que observar as localizações de cada um desses elementos, pessoas, estradas ou demais elementos que possam ser referenciados. Então, isso vai ser muito útil, por exemplo, para delimitação de propriedades imobiliárias, né, no meio urbano, né, na área urbana. Então, temos que a carta topográfica ela vai ser de utilidade, né, para alguma atividade de planejamento, principalmente do Estado, né, e de empresas. Vemos então aqui as cartas geográficas. Geralmente nós temos aqui a utilização de uma escala menor, de 1 para 500 mil, certo? Bom, uma escala pequena, como nós iremos estudar, né, mais à frente, escala pequena, ela possibilita a representação de grandes áreas, certo? Com um menor nível de detalhamento dessa área representada. Então, ela permite, basicamente, a representação de traços gerais de uma região, né, de uma cidade, de um continente, de um país, certo? A representação altimétrica, por exemplo, ela é utilizada, né, para, por exemplo, a identificação de áreas, níveis de áreas de um determinado terreno, para identificar a equidistância, né, em metros de uma determinada área, considerando os compartimentos de relevo. Então, é uma carta, né, as cartas geográficas, mapas, eles são geralmente feitos utilizando-se uma escala pequena, certo? Então, vamos entender que a escala grande, né, possui ponto mais zero, apresentado na escala, menor vai ser essa escala. Quanto menos zero, né, de forma didática, apresentado na escala, vai identificar que se trata de uma escala maior, certo? Então, pessoal, espero você na próxima aula. Bons estudos!